Tudo bem, irmãos? No primeiro vídeo a gente falou sobre a pregação expositiva pelo olhar do estudo. Agora a gente vai olhar um pouco para a pregação expositiva no quesito da entrega. E a gente vai falar de homilética. Bom, o que é homilética? Homilética é a ciência da qual a arte é a pregação e cujo produto é o sermão. Então, homilética é o estudo de preparação da pregação e entrega do sermão. É isso que é a homilética. Então, qual é a base que a gente trabalha para a homilética? A base é a hermenêutica. A gente já fez o estudo do texto, já definimos quais eram os pontos principais, organizamos, fizemos o esboço do texto e tudo mais. E aí a gente chega agora no momento da entrega. O que a gente construiu até agora não é suficiente. Se você apresentar todo o seu estudo, é como se você fosse no restaurante, a gente já falou isso no outro, e fosse no self-service, sai pegando um monte de coisa, aquilo, é claro que é comida, mas não é um prato. Então, nesse momento, a gente vai construir o nosso prato, a gente vai construir o nosso sermão. Um professor de seminário falava que é como uma casa, né? Que quando você termina, você tira os andaimes. Então a gente constrói a casa para construir, você coloca andaime, coloca toda uma infraestrutura, aí na hora de entregar, não, aí você tira tudo, porque a casa não precisa daquilo. O pulo da hermenêutica para a homilética é a mesma coisa. A gente vai trazer o que a gente construiu, mas sem os andaimes, sem a parte do estudo, né? Trazer isso de uma maneira organizada. E quais são as etapas da homilética? Bom, o primeiro ponto é definir o tema. Depois a gente vai para a conclusão. Parece estranho isso, mas depois eu falo sobre essa situação. Depois que a gente definiu a conclusão, a gente vai definir os pontos, depois a gente vai para a introdução e depois para as aplicações. Bom, então o que é definir o tema? É resumir o que você entendeu do texto em uma frase curta. Um dos livros que a gente leu no seminário, o autor, que eu tenho quase certeza que é o Bryan Chapell, disse o seguinte: o sermão, você tem que conseguir explicar o sermão para sua esposa às 3 da manhã. Imagina a seguinte situação: ela te acorda e fala assim, isso no sábado para o domingo. Ela te acorda e fala assim: o que você vai pregar amanhã? Você tem que conseguir falar. Você não vai conseguir falar, por exemplo, a importância dos chifres no altar do tabernáculo de Moisés no deserto, no período arônico. Esquece, isso não é sermão, isso não é tema. O tema é Deus é amor. Pronto. Se você não consegue definir um tema curto, numa frase curta, você ainda não entendeu bem o texto. E se você não entendeu bem o texto, as pessoas também não vão entender. Porque no final do sermão, no final da entrega, todo mundo tem que saber o que você quis dizer. E essa frase, claro que pode ser um pouco diferente do que você quis dizer, uma palavra, um sinônimo e tudo mais, mas essa frase curta tem que estar na cabeça das pessoas. Se a gente conseguir isso, a gente foi bem sucedido. Então, o primeiro ponto é definir o tema. Eu encontrei numa ferramenta do Logos algumas perguntas que ajudam a gente a definir esse tema. Então, eu chamei aqui de perguntas de apoio. Então, você começa perguntando assim, depois que você estudou tudo: qual é a razão para esse texto? Que características da condição humana tornou necessário a inclusão desse texto nas Escrituras? Por que está lá? O que tem a ver com a gente, né? Qual problema ou preocupação o texto abordou em seu contexto?
Que solução a passagem ofereceu ao seu problema ou preocupação principal? O que temos em comum com o público antigo? Que diferença a passagem deveria fazer na vida de sua audiência? Como essa passagem nos aponta para Cristo? Você pode formular um ponto principal em uma frase à luz das suas respostas às perguntas anteriores? E daí, como a verdade dessa passagem se aplica aos seus ouvintes? Qual deve ser a resposta dos seus ouvintes? Há algo que eles devam fazer ou acreditar à luz dessa passagem? Bom, eu não vou explicar cada pergunta, porque eu acho que elas são bem claras. Então, ficar dando muito exemplo aqui ia só deixar o vídeo chato. Mas depois que você estudou o texto, você pensou nele bastante, olhou, fez toda a parte hermenêutica, você está pronto para começar a responder essas perguntas. E aí você vai respondendo. Elas vão crescendo em argumentação. Se você tem que se esforçar, a gente precisa se esforçar para dar respostas que sejam coerentes umas com as outras. Por exemplo, qual a razão para esse texto? Vamos falar da primeira. Aí vamos pegar um exemplo qualquer. Qual a razão desse texto? Sei lá, o texto que eu falei ontem, de Jonas, que a oração de Jonas lá. Qual que é a oração? Qual que é o motivo daquilo lá? Para mim, a questão toda era uma oração que não estava no coração dele. Ele orou, ele fez um salmo agradecendo o livramento e dizendo no final que Deus era o Senhor da salvação, mas depois lá na frente, quando Deus salva Nínive, ele fica bravo. Falando, Deus não é Senhor da salvação, ele é dono da salvação, ele salva quem ele quer. A salvação só serve quando é para você, para o Jonas. Quando é para o outro, não serve. Então, para mim, aquela uma oração, foi uma oração hipócrita. Tá, então qual que é a razão disso? A razão é que nós somos iguais. A gente quer que Deus abençoe a nossa vida, mas de repente, se Deus abençoa o outro, a gente fica bravo, a gente fica indignado. Tá bom, então essa é um ponto lá, razão do 1. Aí, a gente foi preenchendo, não sei o quê, aí na 8. Aí fala, e daí? Com essa verdade, como essa verdade se aplica aos seus ouvintes? Qual deve ser a resposta dos seus ouvintes? Há algo que eles devam fazer ao acreditar à luz dessa passagem? Bom, para ser uma resposta coerente, você tem que pensar qual foi a minha primeira resposta. Você pode discordar de mim, tá? A questão aqui não é o texto de Jonas, vocês estão entendendo isso, né? Então, você respondeu lá que uma oração hipócrita. Aí na 8 não pode ser, a resposta não poderia ser, por exemplo, a gente precisa conhecer mais o texto bíblico, temos que orar, sei lá, orar com mais frequência, nós temos que avaliar as condições da salvação em relação às outras pessoas. Não. A aplicação real seria assim, e daí? A gente tem que deixar de ser hipócrita. A gente tem que começar a abrir o nosso coração e falar o que a gente pensa de verdade. Se for essa a premissa. Aí deixa eu falar uma coisa. Um único texto, pode ter mais de um sermão. Tá? Você pode abordar o texto a partir de um ponto de vista ou a partir de outro ponto de vista. Não dá para fechar e falar assim, esse texto só pode ser pregado dessa maneira. Como, por exemplo, se eu tivesse pregado Jonas 2 ontem e falado das verdades que estão incluídas ali naquele texto, seria uma pregação verdadeira. E o que o Jonas orou, escreveu lá na oração dele, que é um salmo, na verdade, é completamente verdadeiro, totalmente real. Tudo que Jonas falou ali é verdade. Então, se eu abrisse cada ponto daquele, cada pedaço da passagem,
e abrisse, falasse daquelas verdades e expusesse o que aquilo fala conosco, também seria real, seria perfeito, funcionaria. O que eu quis dizer naquele momento é a questão da diferença da primeira oração com a segunda, que é capítulo 4. Ele está falando uma coisa, no segundo ele é outra pessoa. Então, eu quis trabalhar esse assunto. Então, nesse ponto de vista, nessa forma, é uma decisão que você vai fazer. Orando, você vai orar para Deus te ajudar, você vai pensar no texto, você vai pensar nisso aqui, o que falou com você. Então, é uma coisa muito pessoal. Que se você não inventar, não tem como errar. Assim, eu li lá Jonas, aí eu vou falar, sei lá, de um negócio que não tem nada a ver. Eu vou falar porque aqui falou na barriga do peixe. Aí você inventa um sermão sobre pescaria. Porque os irmãos pescaram, é porque os discípulos eram pescadores. Por quê? Porque tem peixe aqui. Você entendeu? Isso é um erro. Agora, se você pega um ponto ou outro do mesmo texto, se for uma verdade válida, não tem erro nesse assunto. A gente pode seguir. Então, vocês vão seguir todos esses passos para quê? No final, você vai conseguir responder essa questão do tema. A 7 fala isso. Depois que você construiu 6, na 7 ele vai falar assim, agora formula o seu tema. Diga aí qual que é o ponto principal que você quer abordar. Então vai facilitar para você construir esse tema. Sem construir o tema não tem sermão, tá? Não tem jeito. Se você não conseguiu definir muito claramente o seu objetivo com aquele texto, você vai pregar e ninguém vai saber o que você quis dizer. É assim que acontece, não tem como fazer diferente. Então, essa é a parte principal e desse pensamento, desse tema, os outros pontos vão ser construídos. Tá bom? Por isso que eu estou falando bastante desse assunto. É o que tem que ser bem definido e bem construído, tá? Gasta tempo nisso. Uma vez feito isso, a gente parte para a conclusão. E por que a conclusão? Porque você vai fazer na conclusão o que você vai descrever na conclusão o seu tema. Você vai explicar por que o seu tema é verdadeiro. É assim, Jonas, ele fez uma oração hipócrita. Aí você vai explicar. Jonas fez uma oração hipócrita porque no capítulo 2 ele ora de um jeito agradecendo a salvação de Deus e no capítulo 4 ele reclama que Deus salvou os ninivitas. Então, para mim, Jonas fez uma... Você não vai colocar para você porque é a conclusão que você tirou. Você não vai escrever isso. Mas aí você vai falar, é isso. É uma oração hipócrita por causa desses argumentos. Tá. Então, por que você faz isso antes? Como eu falei, porque o texto te dá possibilidade de falar de muitos assuntos. A maior parte dos textos, pelo menos, né? Você não tem como ir fazendo os argumentos conforme eles aparecem, porque às vezes a conclusão vai ser totalmente diferente. Porque se, por exemplo, se meu tema é a oração hipócrita de Jonas, esse é o meu tema. Isso não é o título do sermão, tá? O título pode ser outra coisa, você pode colocar uma outra coisa lá, porque às vezes você não quer abrir, você não quer expor, e você não precisa nem dizer o tema, você não precisa nem dizer para as pessoas o título. Mas às vezes você não quer dar spoiler, você quer manter as pessoas atentas até o final. Então, se seu tema fala uma coisa, e aí você vai abrindo para cada verdade que o texto está falando, o final, sua conclusão não vai bater com o tema. Coisas que você já devem ter ouvido em algum lugar, assim. Muitos sermões acontece isso. Muitas vezes isso acontece. Você vai construindo, o cara vai construindo um argumento,
Aí o ponto um não tem a ver com o ponto 2, que não tem a ver com o ponto 3, e a conclusão é outra coisa. Isso é muito comum. Então, para não acontecer, construa primeiro, depois do tema, a conclusão. Tá. E aí sim vai para os pontos. Você tem que apontar no texto aquelas verdades que concordam com a sua conclusão. Se no texto tem coisas que não têm a ver com aquilo, não diga. Isso não é pecado, não tem nenhum problema. Deixa eu dar um exemplo negativo. Eu fui pregar sobre o meu argumento principal é que a gente pode matar as pessoas. Nós matamos também, através das nossas atitudes. E aí peguei a vida de Saul. Falei, Saul fez um monte de coisa errada. Porque ele errou um monte de coisa, na guerra onde ele foi morto, morreu um monte de gente junto. E aquelas pessoas morreram em decorrência de atitudes erradas de Saul. E aí eu queria dizer que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, porque o que a gente faz impacta na vida dos outros. Um erro nosso pode matar outra pessoa. Esse era meu argumento. Só que aí, quando eu fui falar do erro, eu peguei quando ele consulta lá a necromante. E aí, para ajudar no meu argumento, eu discuti assim, bem de passagem, se ali era a necromante consultor, era Samuel mesmo ou não. Aí eu falei assim, tem uns que pensam que sim, tem outros que pensam que não. Acabou. Porque quando eu falei isso, eu falei, abri essa margem de discussão. Quando eu terminei de pregar, ninguém falava mais sobre nada, não importava mais o que eu preguei. A discussão ali é Samuel ou não? Porque é Samuel, não, porque o outro não é Samuel, e vai e busca na internet, ver o que o Nicodemos falou e pronto. Então, assim, eu abri um ponto de discussão que não tinha a ver com a minha conclusão, que foi inútil, que foi pior que inútil. Ele estragou completamente o meu sermão. Então, não façam isso. É uma coisa que eu também tenho que me policiar. Às vezes a gente estudou, sabe daquela coisa, sabe daquele ponto, achou muito interessante, aí você fala, não, preciso falar disso no púlpito. Fala e acabou, ninguém vai prestar atenção no que você vai dizer. Então, o negócio é não trazer pontos para o sermão que não ajudam na conclusão. Se o argumento não aponta para a conclusão, não traga, por mais que seja um assunto interessante. Se for mesmo, Deus falou comigo, tudo bem, prega uma outra vez sobre isso. Aí usa o argumento, fala o que você vai falar, ok. Mas se esse argumento não ajudar na sua conclusão, não usa, porque não vai ser positivo. E por experiência própria, não funciona. Depois disso, depois dos pontos, aí você vai trabalhar na introdução. E você vai escrever uma introdução que gere interesse nos ouvintes. E os nossos professores lá falavam muito sobre a problematização. Então, assim, antes de você explicar, de você dar a solução, você tem que colocar a pessoa no mesmo barco do problema. Entendeu? Então, nem sempre, isso é muito difícil, na verdade, fazer bem feito. Nem sempre fica bom, mas você tem que colocar a pessoa no mesmo lugar, nos sapatos do outro. Entendeu? No caso de Jonas lá. Como era um devocional, era uma coisa rápida, eu não fiz uma conclusão, não fiz uma introdução, eu só contextualizei e segui o texto. Mas eu poderia ter dito, por exemplo, que você pode contar uma história, você pode usar algumas ferramentas. Você não precisa ser uma história real. Você pode inventar uma história, desde que fique claro que você está inventando. Você começa lá com... Era uma vez um cara que orou e o que ele queria, na verdade, era outra coisa. Beleza? Você inventou uma historinha, ficou claro para todo mundo que você
essa história inventada, não tem pecado nisso, tá? Tem gente que não gosta, mas eu não tenho nenhum problema com essa questão. Agora, quando a gente vai fazer uma introdução e vai usar a nossa vida como exemplo, ou nossa família, pessoas por perto, a gente tem que tomar muito cuidado de, na introdução e na aplicação também, não ser o herói da nossa história. Bom, na introdução você vai trazer o problema, né? E aí você pode usar uma introdução que você fez parte, que foi coisa que aconteceu com você e tudo mais. Mas isso é muito ruim quando você conta sempre histórias sobre você e que você é super vencedor, super campeão, tudo que eu faço é muito bom. As pessoas geram uma separação. Fala assim, não, tá, dá certo porque é com ele. Dá certo porque ele é muito bom, ele funciona, ele dá certo, tudo que ele faz é muito bom. Tem alguns pregadores que pregam assim hoje. Não vou dar muito exemplo, não. Mas tem um famosinho da internet aí, que é um bem bravinho, que fica chilicando o tempo inteiro. Eu parei de ouvi-lo por causa disso. É impossível. Tudo que ele faz, tudo que a igreja dele faz é perfeito. Tudo que os outros fazem é horrível. Então, é o que não pode acontecer. Então, assim, uma maneira de introduzir, que é a maneira que a gente mais usava no seminário, é trazer o problema. Qual é o problema do texto? X. Tá, como esse problema se aplica à nossa vida atualmente? E aí você começa falando isso. E depois que você fez, você vai fazer as aplicações. Aí tem formas. Você pode usar a aplicação só no final, explicar todo o texto e aplica no final. Eu acho que não é bom, mas dependendo do texto, é ok, sem problemas. Isso não é errado. Mas você também pode aplicar em cada ponto. E o que é a aplicação? É mostrar o que a gente deve fazer a partir daquele momento. O que aquilo tem em relação à nossa vida? Na pergunta lá, o 8 e daí? O que isso tem a ver comigo? Então, se um argumento lá, X, você vai argumentar, não, porque o texto aponta para tal coisa, não sei o que, não sei o que. A sua pergunta para o texto tá, e daí? O que eu faço com isso agora? E o que você tem que responder para as pessoas é isso. Tá, e daí? O que eu faço? As aplicações precisam ser as mais reais possíveis. Você precisa aplicar para quem você está pregando. Que é mais fácil quando a gente prega na igreja, na nossa igreja, né? Quando você sai é mais difícil isso, porque você não conhece as pessoas. Mas quando a gente prega aqui, a gente se conhece. Então, claro que você não vai ficar usando o púlpito para dar patada em ninguém. Não é isso. Você está aplicando o que aquele texto está falando. Não é missa encomendada. Mas sim, se você falar, por exemplo, sobre falta de perdão, você não deve dizer nomes, você não deve expor as pessoas. Mas você deve falar assim, porque tem gente aqui que não perdoou ainda. Não tem problema. É necessário. A gente precisa confrontar e a gente precisa ser confrontado com os nossos pecados para que a gente possa mudar. Então, a gente aplica para cá. Vocês entenderam, né? Você não vai expor ninguém, você não vai expor ninguém, você não vai passar pano para ninguém também. Então, assim, aconteceu do texto cair nessa situação, acabou. Nesse sentido, é bom pregar expositivamente um texto como um todo. Você pega Tiago, beleza, estou falando de Tiago. Se lá na frente acontecer um caso de uma situação onde o texto trata, eu não vou ter problema nenhum em aplicar, em ser duro. A pessoa que está ouvindo ali pode até reclamar, mas ela não vai ter razão, porque o que está falando é o texto. É muito ruim, por exemplo, se você não prega expositivamente, a igreja começa... Você está pregando assuntos avulsos e aí tem um caso de adultério na igreja. E adulterou. Você vai falar sobre adultério?
Aí você vai falar assim, não, vou falar sobre aquela pessoa, vai achar que é para ela. Bom, é para ela também, mas seria um caso mais, você está pregando para a igreja, o cara vai se sentir ofendido. Agora, se você está pregando expositivamente, chegou no momento que vai falar sobre adultério, não importa. Ah, mas o presbítero adulterou. No caso nosso, isso não vai acontecer não, hein? Em nome de Jesus. Mas aconteceu um caso grave de adultério, né? Mas você está pregando sobre aquilo. Quando chegar o texto, acabou, não importa. A pessoa chiar depois, você fala, meu, estou pregando esse texto inteiro. Foi para você porque é para você mesmo, mas não foi encomendada. Mas é isso, a aplicação são coisas práticas para a nossa vida. É isso. Então, eu falei sobre o método que a gente chamava no seminário de Herculano, o método tradicional de pontos, é aquele que a maioria das pessoas faz. Não é o único, existem outros métodos, mas que a gente não vai falar aqui nesse vídeo. Podemos fazer um vídeo separado, ou a gente pode conversar em um segundo momento. Mas como a gente sai da hermenêutica e passa para homilética, eu acho que é isso daí, mudando para o seu próprio perfil, né? Como eu falei no primeiro, eu vou repetir. Esse não é, eu não tenho como objetivo dizer que essa é a única forma de fazer. Eu tenho como objetivo dizer que é assim que eu estou fazendo. Então, não precisa fazer exatamente igual. É uma forma que eu estou expondo aqui a minha maneira de fazer. Se for de ajuda, se auxiliar de alguma coisa, fico muito feliz. Que Deus abençoe e, como eu falei antes, estou aberto para qualquer dificuldade, qualquer dúvida, tá bom? Deus abençoe.